Jovem Pan deu início nessa segunda-feira a uma série especial de sabatinas com os candidatos a vice-presidente da República. O primeiro convidado do Jornal da Manhã foi o general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro. Amanhã será a vez de Ana Amélia Lemos, vice na chapa de Geraldo Alckmin. 3 dias depois do atentado, a conversa ficou concentrada nesse assunto. Mourão afirmou que pretende permanecer com posição discreta, mesmo com Bolsonaro no hospital. Ele disse acreditar também que o ataque foi orquestrado e falou que o episódio pode acabar diminuindo a rejeição a Bolsonaro. Tem um trecho aí, Reginaldo? Olha, eu não quero acusar sem provas, né? Seria muito forte eu chegar agora e dizer, né? Mas a minha avaliação, por exemplo, o ministro Jung mandou falando aí que é lobo solitário, né? Que o cara é maluco, mas para mim existe mais gente, é uma coisa que foi organizada, o fato ocorrido com ele, né? Talvez até sirva para diminuir um pouco isso, né? Essa rejeição. Muito bem. Mourão falou também que não há nenhuma possibilidade de intervenção militar no Brasil. Andreasa, é um pouco do que a gente já vinha falando, que vocês comentavam no final do bloco anterior sobre o discurso dos apoiadores de Bolsonaro de que foi um crime, um atentado orquestrado, né? Mas, Silvio, você sabe que eu vi com atenção a entrevista, ouvi com atenção, já que foi por áudio, a sabatina do Mourão, e acho que ele foi bem, tem ido bem, modulando bem o seu tom, evoluindo, parece ter entendido a natureza da mudança que operou. Deixou de ser um general, embora não seja a condição que se deixe, mas assumiu o lugar do político, do candidato a vice, no jogo democrático. Então, acho que ele foi bem. Aliás, avalio que ele seria, entre os mais importantes nomes do bolsonarismo, mais gabaritado para representar publicamente o Bolsonaro agora. Ficou claro também para mim, no entanto, que ele não participa do núcleo da campanha. E que diante da ocorrência do atentado que vitimou Jair Bolsonaro, ele está mais excluído do que nunca. Eu tenho a impressão, leitura política, de que o atentado ao Bolsonaro resultou numa disputa de poder interno ali do bolsonarismo e que os filhos blindaram um pouco o acesso ao pai. O Flávio Bolsonaro, especificamente, toma a frente, claramente liderando o processo. As pessoas sabem o que eu acho da sua capacidade de liderar, mas o que fica claro é que o Mourão, e ele deixa claro isso nessa entrevista, eu percebo que ele não tem acesso ao núcleo do comando da campanha. Então, bom ou não, o Mourão não será tão explorado na ausência do Bolsonaro quanto eu acho seria bom para a campanha do deputado. Vera, outro ponto para destacar nessa entrevista foi o momento em que o Mourão falou sobre o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Em entrevista ao Estadão, no final de semana, Vilas Boas criticou o acirramento dos ânimos nessa corrida eleitoral e disse que o ataque sofrido pelo Bolsonaro poderia abrir espaço para se questionar a legitimidade do próximo eleito. Para o vice do Bolsonaro, né, para o Mourão, a intenção do general, com a frase foi, aspas dele, né, acalmar o país e evitar que continue o acirramento das tensões. Claramente, o general Mourão é um homem altissimamente bem preparado do ponto de vista intelectual, da história, das leis, da Constituição, é um profundo conhecedor disso tudo. O que me incomoda dele não é o tom, porque ele realmente desceu muitos decibéis em relação à sua fase pré-política para essa agora. O que me incomoda um pouco é o conteúdo do que ele diz. Tanto na entrevista da Globo News, quanto aqui, que ele repetiu essa possibilidade que ele chama de hipotética, genérica, ficcional, o que quer que seja, de um autogolpe. Não é possível a gente concordar com esse discurso em nenhuma hipótese. Hipotética, real, não existe isso previsto na Constituição.
Para mim existe um limite muito claro e ele é um limite facilmente perceptível. O que está na Constituição é aceitável, o que está fora dela não é aceitável e não deve ser alvo de conjecturas de quem é candidato ao que quer que seja, sob pena de se relativizar o Estado democrático de direito. Então, a Constituição não prevê autogolpe, não sei o que é o estado de anarquia a que ele se refere, não sei quem determinaria que estado de anarquia é esse que possibilitaria um autogolpe. Portanto, nesta parte eu estou em total desacordo com o conteúdo da entrevista do general Mourão e eu acho que era de bom tom para que a gente se lembrasse que está no ano de 2018, que existe uma Constituição em vigor, que o processo eleitoral está correndo dentro da mais absoluta legitimidade, que a gente dissesse com todas as palavras que a Constituição não prevê autogolpe e não prevê possibilidade nenhuma de golpe. Que então, eu acho que isso tem que ser uma cláusula pétrea para todo mundo que está participando do processo eleitoral de alguma maneira. Para a imprensa, para os candidatos, para os eleitores. Deveria ser alvo de um consenso geral, não pode autogolpe. E aí, Madureira, você de volta agora em áudio e vídeo. Pois é, Silvio, essa colocação da Vera é importantíssima. Não está prevista na Constituição a questão do autogolpe, né? Que seria uma intervenção militar e que eu acho que está pressuposta uma dissolução do Congresso, né? Uma tomada do poder, enfim, isso não está previsto na Constituição, né? Isso não existe autogolpe, existe golpe. Né? Seria um golpe absolutamente extemporâneo. O que se coloca, o que é realmente preocupante e que até o Hélio Gaspari colocou na coluna dele desse domingo, é a seguinte situação: as coisas do Brasil estão muito polarizadas, extremamente polarizadas. E vamos chegar numa situação hipotética em que, num segundo turno, você tenha dois candidatos. Um de extrema direita e outro de extrema esquerda, ou seja, um radicalizado na direita e outro radicalizado na esquerda. Provavelmente um será eleito, uma maioria qualquer de voto, mas será eleito. O que você vai deixar, digamos assim, insatisfeita uma parte ponderável, importante da população. Então, como é que você lida com isso? Como é que você pacifica esse país? Né? Como é que você consegue buscar, através do parlamento, uma governabilidade, enfim. É uma situação espinhosa, é uma situação crítica e muito provável de acontecer. O grau de probabilidade é muito alto. Só discordo do general Mourão quando ele, e eu acho que ele foi nessa hipótese que ele imaginou a possibilidade desse, entre aspas, dele aí, autogolpe, é uma situação, é uma solução absolutamente extravagante e que não passa pela Constituição e, portanto, não passa pela ordem democrática e pelo Estado democrático de direito. E o vice-candidato, né, de um candidato que está na frente das pesquisas ou em segundo lugar, mas está bem posicionado, é muito preocupante você escutar do vice desse candidato uma afirmação nesse sentido. Eu mesmo duvido que será que as próprias Forças Armadas... Oi, fala, Andréada. Não, desculpa te interromper, conclui, depois você fala, perdão. Não, eu só concluindo, já estava concluindo, eu desconfio se você teria unidade dentro das próprias Forças Armadas para uma intervenção assim inconstitucional, né? Um autogolpe, coisa que não está prevista na Constituição, não está previsto no papel das Forças Armadas, né? Porque inclusive como é que você vai definir o que o general chama de anarquia, né? Como é que fica? Andreasa, para a gente arrematar... Eu queria falar sobre... Tá bom. Eu queria falar sobre a entrevista do general Vilas Boas, né? Porque nela está contido um problema projetado do Brasil. Eu já falei sobre isso aqui e queria bater nessa tecla. É bastante provável que a gente tenha um segundo turno PT e PSL, Haddad e Jair Bolsonaro. É uma probabilidade real. Esses dois grupos estão dizendo há meses que se perderem a eleição não vale. Se perderem a eleição é fraudada.
É muito importante quem defende a democracia ter clareza sobre o que está em jogo. Os petistas dizem, está dito, que se perderem, perderão porque o Lula foi apartado de participar da eleição, tiveram que escolher o Haddad e por isso perderiam e sem Lula a eleição é fraude. E o bolsonarismo diz há muito tempo, e vai atualizando esse discurso, de que as urnas, que são de fato manipuláveis, é uma coisa, daí a serem é outra, que se o Bolsonaro perder, será por motivo de fraude na urna. E agora o general Vilas Boas acrescentou um novo elemento a essa discussão. A de que o fato dele ter sofrido um atentado justificaria deslegitimizar a eleição por causa da sua precariedade para participar da continuidade da campanha. Então, isso sim é verdadeiramente dramático do ponto de vista institucional, que a gente tenha duas candidaturas fortes que só consideram a vitória uma solução democrática. Em caso de derrota, é fraude, é roubo, não está valendo. E que relativizam outras instituições, a justiça, a imprensa, o próprio Congresso, ao admitir essa possibilidade de autogolpe que seria determinado pelas Forças Armadas, algo totalmente estranho ao ordenamento jurídico. Então, um lado e o outro flertam com esse tipo de jeitinho, puxadinho constitucional, puxadinho institucional. Não. A democracia é um bem muito duramente conquistado. A democracia foi um bem conquistado muito dificilmente, demorou décadas. Não há que se transigir 1 milímetro com ela, sob pena da gente estar coadunando e brincando na beira do precipício.